Gênesis, nós vamos fazer a leitura no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Oremos. Senhor Deus, tua palavra está lida e pedimos que o Senhor aplique em nossos corações para o nosso crescimento, para, ó Deus, a santificação dos nossos corações, para que sejamos servos fiéis ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, se tem uma das coisas que é muito importante na vida de uma pessoa e na vida principalmente de um servo de Deus, é um coração íntegro, um coração firme nos propósitos
de fazer a vontade do Senhor. E esse coração íntegro certamente produz grandes resultados, produz resultados positivos na vida do servo de Deus, da serva de Deus, daquele que espera no Senhor, daquele que vive para o Senhor. Nesse texto que nós lemos, nós temos a história de José. José, que era filho de Jacó, e foi vendido por seus irmãos por causa da inveja que tiveram dele. A história é longa, mas em resumo, os irmãos de José, odiando-o com um coração de fato pesado e odiando de corpo e alma, venderam José, e José então foi parar na terra do Egito. Os seus irmãos o venderam para uma caravana dos ismaelitas, e os ismaelitas, por sua vez, chegando no Egito, o venderam para Potifar, que era ali o governador do Egito. O texto que nós lemos narra um episódio, então, que, estando José na casa de Potifar, José, como diz o texto, e é bom nós fazermos essa referência e frisarmos esta questão, no versículo 2 diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. O texto, por algumas vezes, deixa-nos claro que o coração de José era um coração temente a Deus. Tudo que ele fazia por temor a Deus. Ele fazia porque o seu coração desejava uma vida de obediência a Deus. Então, nesse aspecto, certamente José não era perfeito, porque era um homem pecador como todos nós, mas o seu coração era íntegro, no sentido de que havia no seu coração o propósito firme, verdadeiro, sincero, de viver segundo a vontade do seu Deus. E então, nessa história, nós vemos que, tendo José no seu coração o temor do Senhor, e tendo ele prosperado na casa de Potifar, e tendo Potifar percebido que José era um homem confiável, Potifar confiou nas mãos de José toda a sua casa, todos os seus bens. Tanto é que José relata que Potifar não sabia o que havia naquela casa. Quem sabia do que se passava na casa era José. Ele era um mordomo fiel. Ele era um mordomo confiável. Contudo, a mulher de Potifar queria ter relações sexuais com José. E nós vemos aqui no texto que esta mulher, então, o assediou. Contudo, José, sendo firme no seu propósito, manteve-se firme em servir a Deus, em ser fiel ao seu Senhor, e então fugiu daquela situação. Contudo, a história se mudou contra José, de maneira que a mulher de Potifar relatou a história de maneira contrária, dizendo que José havia a assediado. E aí então José foi lançado para o cárcere. E no versículo 23, então diz que, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mesmo lá no cárcere, o Senhor continuava prosperando aquilo que José então realizava. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é que José recusou uma oferta que poucos recusariam, ou que muitos, talvez na sua época, perceberem ou ficarem sabendo do que José fez, talvez dissessem: se fosse eu no lugar dele, seria diferente. José não deixou se influenciar, mas pela sua integridade de coração, o seu temor a Deus, José manteve-se firme no propósito de fazer a vontade de Deus, independente das consequências que viriam depois.
Portanto, nós vemos em José, embora um homem imperfeito e pecador, um coração íntegro, um coração firme no propósito de servir a Deus. Tendo isso em mente, eu quero refletir nesse texto sobre alguns resultados positivos de uma vida íntegra. E nós podemos entender certamente que todo aquele que é um servo de Deus, toda pessoa que foi alcançada pela graça de Deus para ser um seu servo em Cristo Jesus, é chamado a viver uma vida de obediência, de temor, de integridade, de maneira que os resultados da vida íntegra que nós percebemos na vida de José são resultados que nós, como servos do Senhor em Cristo Jesus, devemos desejar na nossa vida, durante a nossa caminhada cristã, de temor ao Deus da nossa vida. Então, um dos resultados positivos na vida de uma pessoa que tem um coração íntegro, temente a Deus, que tem um propósito firme de servir a Deus, é a capacidade para avaliar situações e tomar decisões corretas. Um coração íntegro, uma pessoa motivada por um coração temente a Deus, certamente ele tem sabedoria para sondar e perceber e avaliar o que está ao seu redor, e então ponderar os princípios bíblicos, ponderar a vontade de Deus e tomar decisões corretas, decisões acertadas. Nós vemos aqui no texto, depois de já ter feito um resumo da história que nós acabamos de ler, no versículo 7 e no versículo 9, aqui em destaque então agora, José diz assim, o texto diz assim: aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as mãos. E aí o versículo 8 e o versículo 9 dizem assim: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa. E o versículo 9: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja que José, um homem de um coração íntegro, temente a Deus, naquela situação em que estava somente ele e a mulher de Potifar naquela casa, e sendo ele assediado, ele avaliou o que estava acontecendo. Ele teve condições de avaliar o que estava sucedendo naquela situação. E aí então ele avaliou o seu caráter diante dos homens. Primeiro, ele leva em conta o fato de que, sendo ele servo naquela casa, tudo lhe foi confiado pelo seu senhor, o esposo daquela mulher. Então ele pensa de forma racional, como quem diz: eu estou aqui de favor, o meu senhor me confiou tudo nesta casa, me vedou a ti, como ele diz à mulher, como que eu poderia cometer tamanha maldade? Uma pessoa que teve condições de avaliar o contexto, a situação, mas o mais importante, além disso, lógico que não menos importante, José avaliou também o seu compromisso com Deus, que era a razão maior de ele tomar a decisão certa de não atender aos desejos daquela mulher, que o levaria talvez a um prazer momentâneo, porém ao prejuízo incalculável na sua vida, de forma geral, principalmente na sua vida espiritual. Como diz o versículo 9, no final do versículo ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria
contra Deus. Essa é a razão que está acima de todas as coisas, porque José tomou a decisão após avaliar aquele contexto. Então, ele entendeu que se ele pecasse, se ele atendesse ao desejo da mulher de Potifar, ele estaria cometendo vários erros, mas o erro mais grave que ele estaria cometendo era pecando contra o seu Deus. E muitas vezes a falta de integridade de coração, a falta de temor a Deus, impede uma pessoa de fazer as avaliações das suas decisões, de maneira que muitas vezes as decisões são tomadas pelo ímpeto dos desejos, as decisões são tomadas pelo ímpeto da vontade, pelo ímpeto daquilo que o coração diz naquele momento, sem avaliar aquilo que é importante. E José, tendo um coração íntegro, ele consegue pensar antes de agir, consegue raciocinar, consegue colocar as coisas no seu devido lugar. E assim José evita pecar contra Deus e evita pecar contra o próximo. E ali José obedeceu o cerne da lei do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se José tivesse cometido aquele pecado, ele cometeria pecado contra Deus, cometeria o pecado contra a mulher de Potifar, contra Potifar. E meus queridos irmãos, como é bom e como é importante, a partir de um coração íntegro e temente a Deus, ter condições de avaliar aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que está diante de nós, e antes de cometer, ou de fazer, ou tomar alguma decisão, nós então retrocedermos e tomarmos a decisão certa. Tem um ditado que diz que o homem que se vende tem um preço, mas o que não se vende é que tem valor. Isso que nós precisamos pensar: qual é o nosso valor? Nosso valor em Cristo é incalculável. E esse valor que nós temos em Cristo não pode ser jogado na lata do lixo para satisfazer os nossos desejos pessoais, para satisfazer os nossos desejos, os nossos apetites. Uma pessoa, um servo de Deus, que tem um coração íntegro, consegue discernir, pensar, raciocinar e tomar decisões corretas. Não apenas isto, mas nós vemos que José, como um homem de um coração íntegro e temente a Deus, ele teve também disposição para pagar o preço da renúncia do pecado. Às vezes, alguma decisão tomada renunciando uma ocasião errada produz resultados extremamente, momentaneamente pelo menos, prejudiciais. E aqui o que nós vemos é que quando a mulher de Potifar o assediou, o texto diz que ele correu e as suas vestes ficou nas mãos da mulher. Ele saiu correndo e deixou as vestes nas mãos da mulher, e isto, portanto, é ter convicção daquilo que se quer, é disposição de pagar o preço. José poderia muito bem pensar: já que é assim, então eu fico e ninguém fica sabendo de nada. José preferiu passar o vexame e ser mal compreendido diante dos homens do que pecar contra Deus. Naquela situação, não tinha nenhuma testemunha a favor de José, porque estava somente ele e a mulher de Potifar na casa. Mas certamente José tinha a percepção de que existia uma testemunha
a seu favor, que era o seu Deus. Ele sabia que Deus estava presente. E ainda que não tivessem outras pessoas para testemunhar o que de fato aconteceu, Deus estava presente, Deus era testemunha. E certamente ele teve a sua consciência tranquila até mesmo sendo, naquele momento, injustiçado, porque depois que os homens da casa chegaram e depois que o seu marido chegou, aquela mulher contou a história dizendo que José a assediou e saiu e as roupas dele ficaram ali como prova do que ele havia feito. E, meus irmãos, José pagou o preço. Ele pagou o preço como alguém que foi injustiçado, mas ele tinha consciência tranquila, ele tinha o seu coração tranquilo, ele sabia que o Senhor era a sua testemunha, ele sabia que o seu Deus estava presente e ele era a sua testemunha naquela condição. Tem um cântico que diz assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, não é? É um cântico até com a letra bonita, que fala dessa firmeza de caráter. Então, eu creio que José tinha no seu coração essa convicção, que não importava o que eles estavam falando dele naquela situação, o que importava é que a sua consciência diante do seu Deus estava limpa. Ele sabia diante de Deus aquilo que de fato havia acontecido naquela situação. E de fato a integridade de vida produz em nós disposição para pagarmos o preço da renúncia do pecado. Muitas vezes, decisões que tomamos a partir de um coração temente a Deus produzem para nós, às vezes até sofrimentos. Decisões que nós tomamos partindo dos princípios do temor a Deus produzem para nós muitas vezes dificuldades. Mas o que nós devemos entender é que o que mais importa é, de fato, estar dentro da vontade de Deus. Mesmo que nós tenhamos que sofrer por causa dessas decisões em prol do nosso temor a Deus. Porque o que mais importa para o servo de Deus é saber que ele está nos caminhos que agradam ao Senhor. José tinha consciência de que fazer a vontade de Deus era muito melhor do que qualquer outra coisa. Ainda que ele sofresse o peso, a consequência das suas decisões em servir a Deus. Como que nós temos agido na nossa vida? Será que nós temos tentado ir pelo caminho sempre mais fácil? Muitas vezes nós podemos até mesmo pensar, bom, se eu for por aqui, ainda que seja o caminho que Deus quer, ainda que seja o caminho que agrada a Deus, mas esse caminho aqui vai ser meio complicado, porque vai trazer muitas dificuldades para mim, então eu vou pelo outro caminho. O que nós temos feito? Como servos diante de Deus, tementes a Deus, a nossa decisão deve ser sempre essa: independente se esse caminho seja o mais difícil, independente se esse caminho do temor a Deus seja aquele que produza talvez consequências, é por esse caminho que eu vou. É nessa direção que eu vou continuar trilhando, porque o que mais importa para mim é que Deus seja honrado na minha vida. Certamente era isso que José tinha como convicção na sua vida. E, então, como resultado de tudo isso e um último benefício de um coração temente a Deus, de um coração íntegro diante de Deus, é a confiança para esperar, para aguardar a justiça de Deus. Confiança para aguardar a justiça de Deus. Do versículo 19 ao 23, nós vemos então que José foi considerado diante dos homens como
talvez alguém descontrolado. Os homens daquela casa, quando ouviram a história da mulher, certamente julgaram José como sendo um maníaco, como sendo alguém descontrolado. Mas diante de Deus ele foi considerado fiel, e a sua fidelidade a Deus continuou no seu coração, mesmo quando preso injustamente, mesmo no sofrimento. José permaneceu fiel a Deus. Como nós vimos aqui no versículo 23, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava lá no cárcere. José estava tranquilo, porque sabia no seu íntimo que não devia nada, embora tenha sido mal compreendido. E neste momento, somente Deus, que sabe de todas as coisas, era quem sabia que José era inocente, e José, de fato, confiava nisto. E a integridade de José o levou a esperar confiantemente na justiça de Deus. E a justiça de Deus veio no tempo certo. Nós vemos na história que, depois de tudo o que aconteceu, José foi reconduzido à liberdade. E, com a bênção de Deus, ele passou a ser governador do Egito. E, sendo governador do Egito, José constituiu a sua família. E José, como governador do Egito, ajudou seu pai e os seus irmãos, naquele contexto de fome, porque os seus pais e os seus irmãos vieram para o Egito e ali prosperaram naquela terra. José não desesperou de Deus, José não duvidou de Deus, José não acusou a Deus de ser injusto. Simplesmente José, mesmo sendo injustiçado pelos homens, manteve o seu coração firme no propósito de ser fiel a Deus, independente do que estava acontecendo. José não duvidou do amor de Deus, mas ele continuou temendo a Deus. E Deus, no tempo certo, age, e a justiça de Deus é sempre manifestada em favor dos seus filhos. E nós vemos isto na vida de José. Em nossa vida, se nós somos injustiçados e temos consciência da nossa integridade, o melhor que nós temos a fazer é esperar pela justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos nos desesperar e queremos provar para todo mundo por nossas próprias forças, mas às vezes não tem como, porque, como José, às vezes a testemunha dele era Deus. Ele precisava esperar no Senhor, e esperar confiantemente, esperar em obediência, sem murmurar, sem julgar, mas sabendo que Deus é o Senhor que cuida amorosamente dos seus filhos. Meus queridos irmãos, nós vimos nesse texto sobre estes benefícios que estão presentes em uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem um coração íntegro diante do Senhor. E vale a pena, sem dúvida, viver uma vida de temor a Deus. Nós vimos aqui 3 benefícios. Uma pessoa que tem um coração temente a Deus é uma pessoa que tem capacidade para avaliar as situações ao seu redor e tomar as decisões certas. Uma pessoa que tem um coração temente a Deus tem disposição para pagar o preço da renúncia ao pecado. Ele sempre vai pelo caminho que está relacionado a uma vida de temor a Deus, independente se aquele caminho seja o mais difícil. E é isso que nós devemos fazer. Uma pessoa que tem um coração temente a Deus, coração íntegro, tem confiança para aguardar a justiça de Deus. Ele sabe que Deus sempre vai agir para que a sua justiça seja cumprida, seja realizada. Dessa forma, então, nós precisamos entender que, como servos de Deus, nós somos chamados a viver nesse mundo, a viver com um coração temente, íntegro,
na presença do Senhor. Nós temos em José uma figura que nos lembra muito a figura do próprio Jesus, né? Jesus que, por causa de nós, por causa dos nossos pecados, se propôs sofrer toda a injustiça por parte dos homens. E ele, sim, perfeito, sofrendo a injustiça por parte de homens imperfeitos, ele se propôs a caminhar nessa direção, porque essa era a direção que o Pai havia proposto, e ele o fez por nós. E confiados em Cristo Jesus, confiados nesse Deus a quem nós servimos, nós somos conclamados a vivermos nesse mundo e termos um coração temente, um coração íntegro, e caminhar firmes na direção correta, independente do que nos aconteça, independente do que venhamos ter que arcar, mas sabendo que Deus é a nossa testemunha em todos os sentidos, e Ele está sempre conosco, e Ele está sempre ao nosso lado, e Ele estará conosco eternamente. Que assim então o Senhor nos sustente na sua presença e nos sustente na sua graça.